Então convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no texto que se encontra no livro de Atos, capítulo 9. E nós vamos finalizar o capítulo 9 hoje. A igreja tem estudado este livro, que é conhecido como Atos dos Apóstolos, o que é um nome curioso e não deixa de ser verdadeiro, mas é curioso porque Lucas ele dá uma indicação a respeito de que tipo de atos estão sendo tratados neste livro, quando ele faz a introdução do livro, lá no capítulo 1, no verso 1, se você quiser folhear rapidinho, quando a gente volta lá para o capítulo 1 de Atos, Lucas diz o seguinte, no verso 1, ele está fazendo a dedicação a Teófilo, ele diz, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, se referindo ao evangelho que nós conhecemos como Evangelho de Lucas, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quando Lucas ele descreve o primeiro volume da sua obra como as obras que Jesus começou a fazer e a ensinar, por implicação, você entende que o volume 2, que a continuação da obra de Lucas, seria o quê? As obras, ou os atos, né, que Jesus continuou a realizar. E é exatamente isso. Aquilo que Jesus continuou a fazer, só que agora, através da sua igreja. Aqui conduzido pelos apóstolos. E principalmente Lucas vai se concentrar em 2 apóstolos, e o relato todo do livro de Atos vai se concentrar aí entre Pedro e Paulo. Mas são atos, nós vamos ver, de Jesus. Jesus está agindo por meio destes que ele chamou para ser a sua igreja. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, ao estudarmos os versos 32 aí, até o final do capítulo, lá no 43, do capítulo 9, o tema da mensagem é Cristo age através da igreja. Cristo age através da igreja. Nós vamos ver um exemplo disso no relato aqui que Lucas nos fornece, de eventos aqui que aconteceram com o apóstolo Pedro. Então, vamos à leitura da palavra do Senhor, a partir do 32, diz o seguinte: Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula de nome Tábita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: Não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado
Simão. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eis a tua palavra. Nós clamamos a ti por misericórdia e graça, para que teu Santo Espírito ilumine o entendimento de cada presente aqui nesta noite, do mais jovem ao mais experiente. E que todos, Senhor, ao ouvir a tua palavra, a exposição e a explicação dela, ouçam a tua voz e que tenham um encontro verdadeiro contigo e que sejam tocados e transformados por esta palavra que é viva e eficaz e que penetra no mais profundo de cada coração. Senhor, nós clamamos a ti, que o Senhor faça essa palavra ser guardada em cada coração e render frutos, Senhor, segundo o propósito para o qual o Senhor mesmo designou esta palavra. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, meus irmãos, nós vamos passar por este relato, observando como o Senhor Jesus Cristo age por meio da sua igreja. Nós vamos extrair aqui algumas lições deste breve relato que nós acabamos de ler. Os irmãos têm acompanhado a série de exposições, têm acompanhado a leitura e o que estava acontecendo nos versículos anteriores. Os irmãos repararam bem que algo muito importante acontece no começo do capítulo 9, que Lucas vai relatar a conversão de quem? De Paulo, o homem que o Senhor vai usar como o apóstolo aos gentios. E mais para frente, no livro de Atos, Lucas vai se concentrar bastante nas coisas que aconteceram no ministério de Paulo. Até porque o próprio Lucas, ele foi um dos companheiros de viagem de Paulo. Então ele está ali registrando as coisas que ele viu, como testemunha ocular. Ele estava presente com Paulo. E ele introduz agora a conversão daquele que antes era o perseguidor da igreja. Mas algo acontece aqui no começo do ministério de Paulo, que Paulo ele começa a sofrer bastante cedo uma perseguição ferrenha, não só por parte dos judeus, que viam Paulo como um traidor, porque Paulo era referência entre os fariseus principalmente, e agora Paulo está proclamando o nome daquele a quem antes ele perseguia, se dizendo um seguidor de Jesus. Então ele sofreu ódio e perseguição por parte dos judeus. Mas ele também era muito versado, era muito estudado, e ele tinha um ímpeto para proclamar o nome de Cristo aos gentios. Então, muito cedo na história da igreja, ele começa também a sofrer oposição também por parte dos gentios. E o reverendo Douglas pregou bem na semana passada, nos lembrando da ocasião em que tinha gente na espreita para pegar ele, na saída. Quem já ouviu essa frase na escola, ficava com medo. Ó. A gente se vê na saída. Falaram isso para Paulo. E os irmãos, então, preocupados ali com a situação de Paulo, eles vão, então, resgatar Paulo e vão mandar Paulo de volta para casa. E aí Paulo relata que esse começo do ministério dele foi bastante conturbado, e ele passa um longo período, até que o ministério dele, de fato, comece, e ele vai se registrar aqui, passa bastante tempo, cerca de 14 anos. Paulo, então, nesses versículos aqui, depois do 30, ele sai de cena. Ele sai completamente de cena. E Lucas volta, então, agora, o foco para o personagem, de Pedro, para esse personagem extremamente importante neste início aqui da vida da igreja. E aqui a gente já aprende uma lição sobre Cristo agir por meio da igreja. E a lição é a seguinte: Cristo age por meio de quem está disponível. Cristo age por meio de quem está disponível. Ele tem um grande plano na vida de Paulo, ele tem um grande ministério que vai ser exercido por Paulo, mas agora Paulo está de férias, está guardadinho lá em Tarso. O evangelho parou por causa disso, a igreja parou de avançar, Jesus Cristo parou de agir, porque neste momento aqui Paulo está indisponível lá em Tarso, de maneira nenhuma. Jesus Cristo continua agindo aqui agora por meio de Pedro.
E quando Paulo e Pedro faltarem, Jesus Cristo terá parado de agir? De maneira nenhuma. Jesus Cristo vai continuar agindo por meio da igreja. Ele não está agindo só por meio destes homens, mas por meio de todos aqueles a quem ele chamou. Perceba que o evangelho não para, ele continua sendo proclamado. Os limites do reino do Senhor continuam se expandindo, segundo a ordem do próprio Jesus, que mandou a sua igreja pregar por todo o mundo. E não é porque um ou outro está indisponível que a obra do Senhor Jesus irá parar. E nós aprendemos isso com o início deste relato aqui, né? Ao se voltar, então, o foco para Pedro. A obra de Cristo não está limitada a uma pessoa. E você deve prestar bastante atenção nisso. A obra de Cristo, né? Cristo, ele pode agir por meio do pastor. Sim, de fato ele age pela palavra pregada, pelo pastoreio da igreja. Cristo age por meio dos presbíteros da igreja, também pastores do rebanho. Cristo age por meio dos diáconos da igreja. Cristo age por meio da SAF, por meio da UPH. Mas Cristo não se limita a ninguém, a uma pessoa individual. Cristo usa quem está disponível. E o convite da palavra de Deus para você nesta noite é essa: esteja disponível para ser usado pelo Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo age por meio daqueles que estão disponíveis. A segunda lição que a gente aprende aqui já está logo em seguida, aqui, no verso 32 ainda. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Então, durante o ministério de Pedro, de ir proclamar o evangelho, ele vai tomar essa atitude aqui e descer até esse lugar chamado Lida, para ir lá visitar estes santos. Então, quando a Bíblia chama o povo de santo, está falando que é um monte de anjinho com a auréola na cabeça, nem nada do tipo. Todos os crentes são chamados de santos porque foram santificados, foram separados. Então, ao dizer que Pedro foi visitar os santos lá de Lida, ele está dizendo que já tem uma igreja lá, já tem crentes se reunindo lá. E com isso nós aprendemos que Cristo age através da igreja, tanto para alcançar descrentes, aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus, quanto para cuidar dos crentes. Aqui a gente vê esse aspecto duplo da missão da igreja. Pedro está envolvido nessa tarefa de proclamar Cristo aos descrentes, aqueles que não conhecem o Senhor, e chamá-los ao arrependimento. E esse faz parte do papel da igreja, é o papel missionário da igreja, é o papel de testemunho ao mundo, de proclamação do nome do Senhor Jesus. E nós fomos chamados para testemunhar. Mas a igreja também não se resume só à proclamação externa. Nós nos reunimos como povo, nós somos cuidados, nós somos discipulados no meio da igreja. E é papel da igreja cuidar e discipular os seus. Você deve se lembrar que a missão que o Senhor Jesus deu aos seus apóstolos, aos discípulos, lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, que a gente conhece como a Grande Comissão, ele diz o quê? Para a igreja, para os apóstolos agora enviados por ele, irem por todo o mundo. Eles têm que percorrer todo o mundo. Marcos vai dizer, pregando o evangelho. Mas lembre-se de um aspecto bastante importante da grande comissão que está registrado lá em Mateus. Ensinando, batizando em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Parte dessa missão da igreja não é só expandir e proclamar, preguei lá para o meu vizinho, viu? Preguei lá para aquele desconhecido. Olha, distribuí panfleto na rua. Postei um texto no meu status do WhatsApp, um texto bíblico. Né? Postei ali uma coisinha no meu Instagram, uma mensagem com uma imagem bonita, falando de Jesus. Já fiz a minha parte, já cumpri o meu papel como igreja. Não, isso não se resume o seu papel como igreja
Isso. Mas é um aspecto importante, a proclamação. Mas aqui nós vemos o Senhor num segundo aspecto, também cuidando daqueles que já são crentes. Cuidando daqueles que já são crentes. O papel importante da igreja é esse papel de discipulado, esse papel de ensinar a guardar a palavra que o Senhor Jesus nos entregou. Por isso é importante nós estarmos reunidos aqui. Reunidos aqui como povo, nós estamos proclamando o nome do Senhor Jesus. Ao mesmo tempo em que estamos sendo tratados, lapidados, ensinados, a palavra de Deus está sendo moldada em nós e nós estamos sendo cuidados e pastoreados pelo Supremo Pastor, que é Cristo. Você vê Pedro pregando ao descrente, você vê Pedro cuidando do crente, dos santos. E isso constitui aqui, esse papel duplo entregue pelo Senhor à igreja. Uma coisa não deve jamais ofuscar a outra, ou fazer uma e negligenciar a outra. Nós cuidamos dos crentes, nós proclamamos aos descrentes. Terceira lição que nós aprendemos nesse texto é que Cristo age ainda hoje através da igreja para curar e restaurar vidas. Cristo age por meio da igreja para curar e restaurar vidas. Leia aí, olhe para o versículo 33. Quando Pedro chega a este lugar em Lida, o texto vai nos dizer: encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você, levante-se e arrume a sua cama. Ele imediatamente se levantou. Que relato maravilhoso. Que relato poderoso da ação de Deus através de um homem. Um homem que não chamou a glória para si. Perceba essa atitude de Pedro, né? Diferente de tantos outros por aí que querem dizer: olha, vamos lá na estrada de Itapecerica, número 5572, porque lá vocês vão contar com a presença do apóstolo X, né? E você vai encontrar aí a sua bênção, a sua cura. Não. A glória é de Cristo. É Cristo que age, é Cristo que faz, é Cristo que cura. É Cristo que restaura. E Pedro deixa isso claro quando ele chega diante de Enéas. E o que ele diz? Vem aqui, Enéas, para eu te curar. Passa aqui, meu filho, né? Debaixo aqui das minhas mãos para que eu te cure. Não. O que ele diz para Enéas? Enéas, Jesus Cristo cura você. Então tome sua cama e ande. E isso aconteceu. Então nós vemos aqui Jesus continuando a sua obra de cura. Lembra bastante esse relato? Lembra os relatos de cura do Senhor Jesus, não parece? Quando você vai aos evangelhos, e às vezes em que o Senhor Jesus tinha um encontro com um paralítico, não lembra bastante a mesma forma de relatar, a mesma cadência aqui literária do texto? Agora, é Pedro quem está, né, no centro aqui da questão, e Jesus está agindo por meio de Pedro. E por meio de Pedro, o Senhor curou Enéas, que estava muito doente. Já há 8 anos, ele estava paralítico. Não sabemos qual doença, mas tirou a habilidade dele de caminhar. Então o Senhor Jesus, através de Pedro, curou individualmente a vida de Enéas. E nós podemos supor também que através então aqui do que Jesus Cristo fez, através de Pedro, curando Enéas, não só a vida de Enéas foi transformada, foi impactada, mas a vida de toda uma família. Porque o texto vai nos dizer que Enéas, ele jazia há 8 anos de cama. Algum momento da vida dele, 8 anos antes dele ter esse encontro com Pedro, ele adoeceu e ficou de cama. O que isso significa? Um pai de família, uma família inteira, na dependência de um provedor que agora está de cama. Sempre que a gente observa algum paralítico, neste contexto cultural deste tempo, geralmente ele é um pedinte. Ele está às portas da cidade, ele está em algum lugar pedindo esmolas. Por quê? Porque ele estava impedido de trabalhar. Não tinha computador para ele mandar e-mail.
o trabalho era braçal. Alguém que estivesse numa condição dessas não conseguiria trabalhar. Quem não trabalha não recebe. Pensa nas dificuldades que há 8 anos toda uma família começou a passar por causa disso que aconteceu com Enéas. Então aquilo que Jesus fez através de Pedro na vida de Enéas teve impacto não só na vida do próprio Enéas, mas em todo um grupo de pessoas, toda a família de Enéas. Nós vemos aqui, meus irmãos, assim como em Atos, Jesus ainda hoje cura doentes. É por isso que nós apresentamos a Deus em oração aqueles que estão doentes em nosso meio. De maneira nenhuma nós apresentamos os nossos doentes a Deus, ordenando a Deus que Deus cure essas pessoas. Não faça isso. Se você já ouviu alguém ensinar isso, se você já leu algum livro, já viu algum evangelista na TV, dizendo que você tem que determinar a Deus e ele vai obedecer, isso não tem base bíblica. Entretanto, nós cremos e confiamos num Deus poderoso que responde à oração dos servos do Senhor. E sendo da vontade dele, não há nada que lhe seja impossível. E você talvez já tenha ouvido, já tenha visto, já tenha experimentado vezes em que o Senhor agiu de maneira impressionante, fazendo aquilo que era impossível, por meio da oração da igreja, ou por meio da oração de um pai de família. Talvez você mesmo já tenha experimentado situações tão complicadas, não tinha saída, você se volta para Deus e ora, e como que, quase que imediatamente, Deus responde oração. Deus age por meio da sua igreja, Deus ainda cura, o Senhor Jesus ainda cura, e é por isso que nós apresentamos em oração, e apresentamos da forma como eu mencionei, quando fomos orar intercessoriamente, colocando nas mãos do Senhor todas as nossas ansiedades, as nossas preocupações, sabendo que Ele vai agir. Nós colocamos diante de Deus. Jesus ainda, nos tempos de hoje, transforma vidas. Essa transformação que você observa aqui na vida de Enéas, que mexe com ele, que mexe com a família dele, que mexe com toda uma cidade, Jesus ainda faz hoje. Talvez você tenha sido um bom exemplo disso. Alguém que no passado, antes de conhecer a Jesus, era uma pessoa terrível, fez coisas terríveis, vergonhosas até de se mencionar em voz alta. E ao se encontrar com Jesus, foi totalmente transformado. Quantas pessoas que tiveram um encontro real com Cristo não passaram por uma situação dessa? Bandidos, homens maus, mulheres más, se encontraram com Cristo e foram verdadeiramente transformados. É esse o Cristo que nós servimos, é esse o nome que nós proclamamos, e ao anunciarmos o nome de Cristo e apresentarmos pessoas em oração diante de Cristo, nós apresentamos crendo que o Senhor pode e age poderosamente dessa maneira ainda nos dias de hoje. Somos chamados a agir assim, porque o Senhor Jesus ainda faz isso. Ele ainda cura, Ele ainda restaura vidas conforme a sua vontade. E tantas vezes nos usa como instrumentos. Às vezes Ele te usa como instrumento para restaurar alguém, para consolar alguém, para animar alguém, para alcançar alguém. Ele te usa. E a glória é toda dele, foi o que Pedro deixou claro. Jesus Cristo, Enéas, é que te cura. A quarta lição que nós aprendemos desse texto, meus irmãos, é que Cristo age através da igreja até nas suas tribulações, até nas suas dificuldades, até nas suas lutas. Cristo está agindo através da sua igreja. O verso 35 deixa isso claro. Depois que Enéas é curado por Jesus Cristo através de Pedro, ele imediatamente se levantou. E o texto vai nos dizer, verso 35, viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Os habitantes de Lida e desta outra região chamada Sarona viram
viram a transformação, viram a cura de Enéas. Certamente Enéas era uma figura conhecida de todos esses. Eles já conheciam há 8 anos a situação deste Enéas que se tornou paralítico. E diante daquilo que agora aconteceu diante deles, vendo Enéas caminhando e testemunhando a cura por meio do nome do Senhor Jesus, olha o que acontece a essas 2 cidades. Todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor diante de terem visto isso. Então, muitas vezes, certamente, Enéas pode ter se perguntado a Deus: Senhor, por que eu estou passando por essa dificuldade? Senhor, por que o Senhor deixou eu cair de cama? Senhor, sendo um santo, sendo um convertido, por que eu estou passando por essa aflição? Oro e o Senhor não responde. E agora, no final de tudo, quando o propósito do Senhor se manifesta, cabe o quê? Tanto a Enéas quanto aqueles que viram Enéas, glorificar o nome do Senhor por aquilo que o Senhor fez e demonstrou diante de todos na vida de Enéas. Às vezes, meus irmãos, nós passamos dificuldades na vida e Jesus Cristo age por meio de nós, mesmo nas nossas dificuldades. Quando nas nossas dificuldades, elas servem como um testemunho aos demais, testemunho de fé e confiança em Deus, testemunha do poder de Deus na ação, na ajuda, no auxílio, no socorro, tantas vezes na cura. E quando não vem cura, no testemunho daqueles que não são curados. Porque perceba, meus irmãos, não são todos os doentes que o Senhor cura. Em algum momento nós seremos levados à presença do Senhor, não é verdade? Mas um crente, aquele que aprendeu a viver com Cristo, aquele que anda com Cristo, ele aprendeu de Cristo não só a viver com Cristo, mas a morrer com Cristo. E se você já esteve perto de alguém que teve firme e fiel o seu testemunho ao Senhor até o fim da sua vida, você percebe que é diferente. Tem gente que adoece e às vezes a doença é terminal e as pessoas se desesperam da vida. Agora, alguns crentes experimentados, como nós estudamos na escola dominical, hoje com a classe de liderança, crentes maduros na fé, têm outro tipo de atitude. Enfrentam até a morte, como Paulo enfrentou. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Sabe por quê, meus irmãos? Porque para o crente, até a morte mudou de significado. O crente, quando morre, venceu a luta contra o pecado. Jamais experimentará o pecado. O crente, quando morre, cessou o sofrimento. Jamais derramará uma só lágrima. O crente, quando morre, está imediatamente na presença do Senhor Jesus. É vitória. A igreja, chamada de igreja triunfante, é aquela igreja que está na presença do Senhor agora. O Senhor nos chama para viver com Ele e para morrer nele. Bem-aventurados são aqueles que hoje morrem no Senhor, diz João lá em Apocalipse. Então, mesmo nas nossas dificuldades, mesmo nas nossas lutas e até diante da morte, tudo isso serve como um testemunho e Jesus age por meio da sua igreja em todas essas situações. Quando nós passamos pelo vale sombrio, confiando que o Senhor cuida de nós, o Senhor Jesus está usando tudo isso para o louvor da sua glória, para o testemunho do seu nome e para um propósito que muitas vezes nós não vamos nem saber qual é. Mas nós cremos naquele que nos chamou e que Ele é fiel e que Ele nos guardará e nos levará em segurança a seu reino. Jesus Cristo age através da igreja em meio às suas tribulações. Em quinto lugar, em último lugar, Cristo age através da igreja para trazer à vida aquilo que está morto. Cristo age através da igreja para trazer vida onde há morte. E aí nós vemos esse segundo relato aqui de cura, que é dessa mulher chamada Dorcas, verso 36. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas.
ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a levarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Então aqui está um exemplo. Você está vendo duas pessoas aqui, olha, servos do Senhor, e que passaram por essas dificuldades. Mesmo entre os amigos de Cristo, mesmo entre os servos de Cristo, o sofrimento vem. E aqui no caso, essa Dorcas era uma mulher muito operosa, notável por suas boas obras. Ela dava esmolas, ela fazia roupas, olha, muitas roupas, e distribuía, doava. Né? O texto vai dizer isso aqui. Ela era uma discípula fiel. E a doença e a morte veio sobre ela. Dificuldades vêm sobre servos fiéis. Quando a dificuldade vem, não significa que Deus nos tenha abandonado. Nós vemos isso aqui na Escritura. Verso 38, como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore a vir até nós. Então perceba aqui que Dorcas já está morta, ela já morreu, o relato já nos adiantou isso. Ainda assim, os crentes de lá resolveram mandar 2 discípulos: olha, Pedro está aqui perto, vai lá e chama Pedro. Mesmo com ela morta, eles ainda demonstraram fé de que o Senhor poderia fazer algo. Pedro se aprontou e foi com eles. Verso 39. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando, mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem. Ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levante-se. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Olha que interessante o relato de como Pedro aqui opera essa cura. Jesus, em determinada ocasião do seu ministério, também opera uma cura. E Pedro faz de maneira bastante similar ao relato lá que nós vemos Jesus ressuscitando a filha de Jairo, né? E até a forma, a ordem que Pedro dá, né, a esta mulher aqui, Tábita, que estava morta. Mas uma coisa aqui importante nós vemos o texto registrar. Antes de qualquer coisa, Pedro se ajoelhou e orou. É isso, meus irmãos. Seja feita a vontade de Deus. É Jesus quem opera. É Jesus quem faz. E mesmo Pedro, aqui o maior dos apóstolos na ocasião, aqui, né, o mais proeminente na ocasião, ele estava lá presente. O que ele faz? Ele leva aos pés do Senhor. Ele se ajoelhou e orou. Isso nos ensina a agir, meus irmãos. Diante das dificuldades mais terríveis da nossa vida, o que a gente faz? Ora. Ajoelhe e ora. Não tem solução? Ajoelhe e ora. Está difícil, não aguenta mais. Quando todo mundo for dormir, olha, você não vai lá para a sala. Ajoelhe e ora. Ajoelhe e ora ao Senhor. É isso que você é chamado a fazer. E a graça e o poder de Deus, de maneira maravilhosa e poderosa, age por meio da oração do seu povo. Não que o Senhor dependa das nossas orações para agir, mas do soberano propósito do Senhor, Deus quis assim, que por meio das orações do seu povo, Ele iria agir. Ele traz cura, Ele traz restauração, Ele faz o impossível, Ele traz juízo, mediante o quê? A oração do seu povo. E em tudo isso, o propósito do Senhor está se cumprindo. Uma das visões que João tem lá no Apocalipse era essa: um incensário é aberto diante da presença do Senhor. E como a fumaça sobe, João diz que naquela fumaça subia as orações dos santos, a oração da igreja. E qual que é a resposta ali? O Senhor ordena e aquele incensário é lançado sobre a terra. E como aquele incensário é lançado sobre a terra, coisas terríveis acontecem na terra em juízo contra os ímpios. E o que isso nos ensina? Deus respondendo às orações do seu povo. E no caso lá, pedidos de justiça. Faça justiça, Senhor. Opere juízo. E Deus está respondendo com juízo mediante as orações do seu povo. Então Deus age. Jesus Cristo age.
mediante a oração do seu povo. Jesus faz o impossível, Jesus pode restaurar o que se perdeu, Jesus pode trazer vida onde há morte. Jesus salva pecadores, traz aqueles que estão mortos, espiritualmente mortos, à vida por meio da pregação da palavra. Todos os dias tem mortos sendo trazidos à vida, mediante a proclamação da palavra de Deus. Que a Bíblia chama tais pessoas como mortos em seus delitos e pecados. Aqueles que não estão em Cristo, aqueles que não reconhecem Cristo como Senhor, são chamados na Escritura de mortos. Você pode falar, eu estou aqui, estou vivinho. Eu não estou em Cristo e estou aqui, estou vivinho. Mas o teu espírito está morto. E em breve o corpo também estará. Eternamente, se não se render a Cristo. Mas todos os dias, pela graça e pelo poder do Senhor, e através da igreja, o Senhor traz a vida. Gente morta. Isso se chama conversão. E Jesus opera isso por meio da igreja. Operou por meio de Pedro, operou por meio de Paulo, pode operar por meio de você. Pasmem. De nós. Pasmem. Tão limitados, tão pecadores que somos, ainda assim, Cristo age por meio de nós. E o resultado, então, desta cura é similar à que foi operada antes lá em Enéas, porque isso se tornou conhecido lá no versículo 42, isso se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Este foi o resultado do sofrimento desses irmãos e da operação do Senhor ali através de Pedro. Então, concluindo, meus irmãos, uma coisa que salta aos nossos olhos ao lermos estes dois relatos de cura, uma das primeiras coisas que nos salta aos olhos é a semelhança deste relato com o relato dos evangelhos. Se você só substituísse os nomes de Pedro ali por Jesus, caberia em qualquer dos evangelhos. É muito parecido a maneira de curar, a operação, a forma como o paralítico voltou a andar, a forma como foi ressuscitada ali. É como se Jesus estivesse ali no lugar de Pedro. Olha que coisa. E quer saber? Jesus estava no lugar de Pedro. Porque foi Jesus que fez essas coisas. Você poderia esperar algo diferente? É o mesmo Jesus do primeiro volume do Evangelho, as coisas que ele começou a fazer, é o que está fazendo aqui agora por meio de Pedro, agora por meio da igreja. Jesus estava ali. Jesus está aqui. Se você é servo do Senhor, se você é crente, Jesus vive em você. Jesus pode falar com as pessoas através de você. Jesus pode curar e restaurar vidas através da sua oração. Jesus pode ressuscitar mortos através da sua pregação do Evangelho. Você não apenas é um representante de Jesus. Quando você diz, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou presbiteriano, olha aqui, a minha credencial. Eu faço parte da SAF, eu faço parte da UPH. Nós não somos só representantes do Senhor Jesus, mas Ele vive e age em nós e por meio de nós. Ele vive em você. Portanto, meus irmãos, como aplicações finais, nós somos convidados diante desse texto a orar ao Senhor e nos colocar à disposição para sermos usados por Ele. Não terceiriza a responsabilidade. Não lance a outros o chamado que Ele está fazendo a você. Ele te chama e Ele espera de você uma resposta. E Ele quer usar você como um instrumento. Então se coloque à disposição para ser usado por Cristo. E se você ainda não tem essa relação com o Senhor, convide-o para ser Senhor da sua vida. E você vai experimentar esse vínculo, essa nova vida, uma vida que é a vida do próprio Cristo no seu coração.
coração. E esse é o convite da palavra de Deus a você nessa noite. Jesus te convida, Jesus te chama para viver em você e agir através de você. E esse convite vem do próprio Senhor Jesus. Responda a Ele, se submeta a Ele. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos, porque o Senhor nos faz lembrar que o Senhor age ainda por meio da igreja. Nós não somos merecedores, somos pecadores, mas o Senhor opera maravilhas, faz coisas impossíveis, não porque nós podemos, não porque nós alcançamos, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor opera a Tua vontade, respondendo à oração do Teu povo, porque o Senhor responde capacitando e alcançando pessoas por meio do serviço, do testemunho da Tua igreja. Por isso nós pedimos perdão, Pai, pela nossa omissão, em não nos dispormos a lutar por Ti, em não nos dispormos a testemunhar do nome do Senhor, em não nos dispormos a sermos instrumentos em Tuas mãos. Tira as nossas barreiras, Senhor, e que o nosso coração esteja completamente disposto para sermos instrumentos usados pelo Senhor Jesus na vida dos nossos, da nossa família, na vida da igreja. E se alguém aqui, Senhor, não teve um encontro ainda com este Cristo, o Cristo da palavra, que o Teu Santo Espírito, Senhor, faça essa pessoa entender que a Tua palavra aqui esta noite é um convite para que ela tenha este relacionamento com Cristo, para que ela viva Cristo e Cristo viva e haja através dela, sendo esta pessoa igreja do Senhor. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.